E aí, meus queridos, boa tarde, tudo bem? Saudades de vocês. A gente está nesse momento especial aí em isolamento por conta do coronavírus, dessa pandemia. Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar sequência aqui nos nossos estudos, na verdade, revisitando alguns pontos que nós vimos em aulas anteriores. Nós vamos retomar alguns aspectos da velha e da nova ordem mundial, alguns elementos que podem ter ficado perdidos, passado despercebidos, mas a gente vai retomar esses estudos para poder conseguir fazer as atividades sem maiores dúvidas aí na plataforma. Se eles estão conseguindo acessar direitinho, qualquer coisa, entrem em contato com a gente para a gente poder orientá-los da melhor maneira possível como resolver todos esses problemas aí. Então, sem mais delongas, nós vamos avançar os nossos estudos, nós vamos dar sequência aos nossos estudos falando sobre esse período da velha e da nova ordem mundial. Na verdade, a gente já estudou bastante sobre isso. Nós vimos acompanhando nas nossas primeiras aulas presenciais sobre os aspectos, elementos característicos da velha ordem mundial e já começamos a ver alguns elementos específicos da nova ordem mundial. Por isso, é importante que a gente relembre algumas coisas. Quando nós falamos sobre o período da nova ordem mundial, a transição do período da velha para a nova ordem mundial, nós temos alguns elementos que são elementos-chave, elementos importantes. Aparece aí para a gente a queda do Muro de Berlim, em 1989, a reunificação das Alemanhas na década de 90, no início da década de 90, o fim do Pacto de Varsóvia, a desfragmentação da União Soviética. Todos esses elementos são marcos importantes que demonstram a transição de um período da velha ordem mundial para o período da nova ordem mundial. Nós conversamos, e eu falei com vocês, que era importante a gente destacar que esses não são os motivos, mas esses são marcos importantes para representar o fim da velha ordem mundial. Que características apresentavam a velha ordem mundial? Que características a nova ordem mundial traz nos seus elementos? Nós vamos fazer uma comparação, vou apresentar para vocês um quadro comparativo só para a gente retomar esses elementos. O que fez levar ao fim do bloco socialista foram uma série de eventos, uma série de elementos que nós vamos recordar também na sequência. Então nós temos aí em relação à velha e à nova ordem mundial, vamos associar aqui a primeira coluna, na velha ordem mundial que vai de 1945 até o fim da década de 80 e início da década de 90, nós temos esse período como sendo o chamado período da Guerra Fria. Nesse período, as ações, a geopolítica internacional estava associada à disputa entre dois polos, dois países, duas potências mundiais que buscavam se firmar enquanto potência. De um lado, os Estados Unidos, representando o bloco capitalista, do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética, representando o bloco socialista. Nesse contexto de bipolaridade, bipolarização, ser potência, ambas, Estados Unidos e União Soviética, buscavam se firmar enquanto potência a partir de investimentos na tecnologia bélica. Então, as alianças militares, a OTAN no bloco capitalista, o Pacto de Varsóvia no bloco socialista, representavam nada mais nada menos que a área de influência militar. Os acordos e tratados militares, os parceiros militares, o mercado de armas no bloco capitalista, a área de influência militar no bloco socialista, tudo isso significando e representando, nesse contexto de velha ordem mundial, essa ideia da bipolarização, onde o bloco capitalista e o bloco socialista rivalizavam, buscando ampliar as suas áreas de influência. Ser potência significava investir em armas. Ser potência significava ampliar as suas alianças militares. E aí nós vamos ter, e já estudamos isso, todo aquele processo da corrida armamentista, a ampliação do domínio e a tecnologia nuclear, tanto de um lado quanto de outro, a demonstração do poderio bélico, inclusive em direção ao espaço, no período que a gente vai chamar de Guerra nas Estrelas, onde Estados Unidos e União Soviética vão ampliar
a sua influência, vão ampliar os seus investimentos e os seus gastos para dominar maior e melhor tecnologia bélica. E aí, deixa eu aumentar aqui a minha presença na tela, nós vamos lembrar que esse foi um dos grandes pilares do fim do bloco socialista, porque investimentos prioritários em armas representaram e significaram a ausência de investimentos na modernização da produção industrial, investimentos em infraestrutura, investimentos na própria melhoria e acesso da produção de alimentos, matéria-prima para suprir as demandas industriais, e todo esse atraso tecnológico, todo esse atraso econômico começa a gerar descontentamentos, e aí a partir das mudanças políticas, perestroika, glasnost, nesse processo de abertura, né, o bloco socialista, a própria Rússia, né, a União Soviética, ela vai diminuindo o seu poder, vai vendo outras possibilidades surgirem, e aí o sistema ele vai ruir. Bom, não vamos aprofundar nesse tópico, nós já vimos isso em aulas passadas, mas o que levou ao fim do bloco socialista está associado justamente a esses investimentos prioritários em armas. A ausência de investimento em tecnologia, a ausência da modernização da sua produção, a ausência de investimentos em infraestrutura, na ampliação da capacidade produtiva, enfim. E aí nós vamos ter no final da década de 80 e início da década de 90, todos aqueles marcos que nós vimos no slide anterior, né? A queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, o fim do Pacto de Varsóvia, a desfragmentação da União Soviética, como sendo elementos-chave dentro dessa nova, ou melhor, do fim da velha ordem mundial e o início da nova ordem mundial. No outro lado aí da coluna, nós temos a nova ordem mundial. A partir da década de 90, com o fim do mundo bipolar, eu tenho lá o bloco capitalista e o bloco socialista. Com o fim do bloco socialista, o mundo que era bipolar passa a ser multipolar. Mas por que não unipolar ou monopolar? A gente vai discutir isso também em outro momento. Mas, na verdade, agora existe toda uma série de conjuntos que vão determinar a nova geopolítica pós-Guerra Fria. A verdade, a partir da década de 90, nós vamos ter um mundo multipolar, onde o poder vai ser medido pela capacidade econômica, a capacidade de investimentos, a capacidade de financiamento, a competitividade, a produtividade. As empresas ganham um peso significativo. E aí nós temos inaugurado uma nova fase do processo de globalização, onde essa integração ela vai pedir uma série de investimentos associados àquilo que nós vamos chamar de as bases da globalização. Lembra dos 3 T's, que de vez em quando nós falamos sobre isso? Os investimentos em tecnologia associados aos sistemas de transporte e telecomunicação. Tecnologia, transportes e telecomunicações como sendo eventos importantíssimos dessa lógica. Um dos pontos importantes e centrais dentro dessa chamada nova ordem mundial é a formação dos blocos econômicos, a fragmentação, a integração como sendo elementos-chave e importante dentro de uma lógica globalizante. Nós vamos falar sobre a fragmentação associada, por exemplo, ao processo de separação dos países, né? Na verdade, de países que estavam integrados sob um pretexto, sob um contexto bipolar, e que a partir do fim desse contexto, dessa influência no contexto bipolar, as nações começam a ter, começam a buscar a posse do seu território, buscar o controle e o domínio de um território que não tinha até então, e aí a ideia do Estado Nacional, né? Também é assunto para outro momento, e em relação a esse processo de integração e de formação dos blocos econômicos, que é o caminho que nós vamos seguir aqui na sequência. Então, se antes nós tínhamos uma corrida armamentista, agora são as disputas comerciais os pontos importantes, os pontos chaves dentro do que vai ser chamado de a nova ordem mundial. Então, esse videozinho, essa aula curtinha, é só para a gente poder recordar esses elementos que são elementos importantes. Eu convido você a fazer uma revisão no nosso material, a buscar, né, dentro desse contexto, as características de
o bloco capitalista, do bloco socialista, o colocar, né, de que maneira os elementos da velha ordem mundial, de que maneira os elementos da nova ordem mundial eles vão se organizar, inclusive nesse quadro síntese que nós temos aqui. E aí, nos próximos encontros, a gente vai aprofundar esse conhecimento. Valeu, gente, bons estudos e até a próxima!